Meu nome é Carolina, sou professora de filosofia e eu vou falar do livro didático da rede Poliedro de ensino, que é um livro didático usado na rede privada, né? E falar de como são abordados os povos indígenas na perspectiva desses livros didáticos. Eles são mencionados poucas vezes no livro didático, né? Os povos indígenas, eles são mencionados, por exemplo, no passado, quando faz-se referência aos rituais antropofágicos, a ideia de relativismo cultural, a ideia de ser humano em alguma medida, basicamente em algumas questões, não muito fortemente no interior do livro, com uma abordagem mais densa. Menciona os povos indígenas no presente, em alguns capítulos que falam das minorias sociais, né? Hoje a gente tem já alguns capítulos que tratam dessa questão, que abordam o negro, a mulher, os indígenas, a população LGBTQIA+, sendo que de uma forma um tanto quanto problemática, que de forma, mais uma vez, bem superficial no interior do livro didático. Os livros também didáticos, eles não mencionam ninguém ou nenhum indígena como um produtor de conhecimento filosófico, bem como superficializam algumas questões, como, por exemplo, quando a gente pensa nos rituais antropofágicos, etc. Os adjetivos usados para citar esses povos indígenas ainda usam, né, em alguma medida, a palavra índio, que a gente sabe que é problemático, né, dentro do livro didático, e também não se preocupam em informar que são povos, né, e que a ideia de povos é justamente essa de apresentar que, por serem povos, estão envolvidos em diferentes processos culturais. Isso é profundamente ignorado dentro do livro didático. Eles mencionam, em alguma medida, as contribuições desses povos indígenas à cultura brasileira, só que uma visão um tanto quanto romantizada, como, por exemplo, quando falam de processos de miscigenação, né? Colocam a miscigenação, mas não tem uma preocupação em dizer como de fato essa miscigenação se deu. São apresentadas as demandas e lutas, né? Sobretudo na parte que eu já mencionei anteriormente, que fala, por exemplo, da luta de terras, só que também de forma um tanto superficial, porque não coloca, por exemplo, questões sobre por que, né, alguns povos não aceitam ser retirados de determinadas terras, né? Tratam como se fosse um capricho, quando na verdade nós sabemos que tem uma série de elementos que fazem com que esses povos não aceitem o deslocamento. Colocam esses povos de um ponto de vista com uma influência cultural, só que apontando esses povos de uma maneira idealizada e romantizada, o que às vezes colabora, por exemplo, para que as pessoas continuem reforçando equívocos e senso comum sobre os povos, como, por exemplo, nossa, o índio tem celular, que absurdo, que curioso, que engraçadinho, né? Então, toda essa ausência dos povos indígenas nos livros didáticos de filosofia colaboram em alguma medida para desumanização e para um pensamento equivocado sobre como esses povos ainda estão na sociedade. É isso. Olá a todos, meu nome é Alexandre, sou professor de Geografia, né, da Rede Municipal do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Respeito
da abordagem das questões indígenas nos livros didáticos, né, de acordo com a lei, eu vou ser bem claro, é praticamente inexistente. Por quê? Os indígenas ainda são vistos como cidadãos de segunda classe no Brasil. Quando são vistos? Normalmente são entendidos como algo fora do lugar. Quantas e quais são as atividades e ocupações nas quais são mencionados os povos indígenas? Muito pouco. Quando a gente tem que abordar a população do Brasil, fala-se muito pouco a respeito, tá? Só diz que foi um dos grupos que deu origem à população do Brasil. A questão sobre a cultura é muito pouca. Fala-se que contribuiu na alimentação, nada que seja de fato relevante. Quando os textos mencionam os povos indígenas, né, no passado, tudo muito pouco. Em relação ao presente, como se eles estivessem nos lugares errados, dando trabalho ao governo de ter que demarcar terras, homologar terras, definir as reservas indígenas, o principal inimigo do indígena, porque ele demora a fazer tudo isso e ainda permite, né, que grileiros, poceiros, fazendeiros, garimpeiros, madeireiros invadam suas terras para fazer o que bem entender. Quais são os adjetivos usados? Só indígena mesmo, né, não se fala muita coisa. As suas demandas, lutas e direitos quase não se fala nada. Na concepção de muita gente, é passado para os alunos através de seus pais, de que o índio é indolente, de que o índio é preguiçoso, de que o índio não quer nada, né? Que se ele fosse índio mesmo, ele hoje não usaria um telefone celular, ele não veria televisão, nada disso. Ou seja, aquilo que pode, de certa forma, trazer alguma benesse ao índio, que ele não poderia usar, simplesmente pelo fato dele ser índio, já que ele está usando que ele pode ser considerado como um homem branco, né? Pode estar plenamente integrado na sociedade brasileira e ter os mesmos direitos, né, e deveres de qualquer cidadão brasileiro. Não ter nada que legitime a luta indígena, a sociedade indígena. É assim que se faz, infelizmente. Meu nome é Felipe, sou professor de Geografia, trabalho na rede privada, trabalho com ensino médio, fundamental, trabalho do meu amigo Bruno Amâncio e vamos nessa. Muitas vezes menciona os termos indígena, povos indígenas contemporâneos. Cara, a gente acaba generalizando muito, a gente fala muito pouco, a gente conhece muito pouco de América Latina e muito sobre os Estados Unidos. De modo geral, os livros didáticos de modo geral, dentro da nossa sociedade de modo geral, poderia trabalhar mais isso. Adjetivos índios, indígenas, povos tradicionais. A menção da influência indígena no nosso dia a dia, isso é falado bastante, seja livro didático, apostila. E eu, como professor, complemento ainda mais, né? Falo muito da nossa relação da culinária, base de alimentação, né? A cultura, o nome dos lugares e tudo mais, né? Isso está muito forte. Então eu acabo complementando com curiosidades e tudo mais, né? Isso aí é show de bola. Pô, boa pergunta, cara. A gente menciona, a gente trabalha aí essa questão de terra indígena. Trabalhamos, temos livros didáticos que falam isso. A apostila de curso não aprofunda muito esse contexto. A gente não desenvolve pensamento crítico, né? No Brasil está muito, e isso nesses últimos anos está cada vez mais problemático para a gente. Não, ele não reproduz o que tem do senso comum, tá? Mas poderia ser mais aprofundado, os livros didáticos de modo geral, né? A sociedade deveria discutir isso nas escolas e tudo mais. Poderíamos aprofundar, falar mais Brasil, mais América Latina, menos Europa, por exemplo. Os livros que eu uso são da quinta e sexta fase, do Educação de Jovens e Adultos. Então, o debate ele é atribuído sob um eixo temático, né, além do conteúdo comum. De quinta fase, quando faz referência aos indígenas, eles tratam muito da discussão referente à gastronomia e alimentação, né? Então abordam muito essa discussão sobre, enfim,
agricultura indígena no passado e tudo mais. E o segundo referente à urbanização, habitação, eles fazem bastante essa discussão na sexta fase. Ambas as obras citam, né, os indígenas no passado, mostrando como se deu o processo de constituição, né, de comunidades, como se deu o processo de constituição da agricultura. Então, eles são referenciados dessa forma. Quando a obra faz uma discussão referente à alimentação, né, no que tange à criação de animais, cultivo, né, agrícola, ele geralmente traz uma discussão referente a qual que é o legado na gastronomia brasileira dos ancestrais indígenas, né? Então é dessa forma que eles buscam fazer uma referenciação de acordo com o presente. Eles falam muito em antepassados, ancestralidade, né? Então até apreciativo assim, e técnico, né? Como determinam essas comunidades indígenas. Essa é uma obra bastante razoável no aspecto crítico, né? Eu não gosto muito de usar livro didático, eu gosto de ter um trabalho original para trabalhar com os alunos, mas essa em especial eu utilizo justamente por essa abordagem crítica e que tem uma conexão direta com a realidade dos alunos, né? Com temas que são candentes aí, como insegurança alimentar, reivindicação por moradia, habitação, urbanização e todos esses debates que são sempre presentes na história da realidade brasileira contemporânea. Então esse livro ele faz essa discussão dos indígenas de forma bem crítica e razoável, sim. Olá a todos e todas, sou Bruno Amâncio, colega de vocês na graduação em Pedagogia e também sou professor de Filosofia. Bom, na minha atuação enquanto professor de Filosofia, eu me defrontei com alguns livros didáticos e é com eles que eu vou tentar constituir essa breve análise. Um dos livros, né, o Filosofando, ele não toca na questão indígena, ele não cita, simplesmente não aparece nada. O Convite à Filosofia, da professora Marilena Chauí, muito conhecido, talvez, esse curiosamente também não aborda a questão indígena. E uma outra obra da professora Marilena Chauí, chamada Iniciação à Filosofia, essa tem uma abordagem à questão indígena através da cultura, mas de uma forma muito breve, de uma forma muito sucinta. E o livro ao qual eu lecionei nos 2 últimos anos também não aborda a questão indígena sobre nenhum aspecto, infelizmente. Eu uso muito a obra do professor Danilo Marcondes, e ele também não faz uma abordagem à questão indígena, até porque é muito centrado na questão da história da filosofia. Bom, e como né, que a gente faz esse recorte? Varia de professor para professor de filosofia, dentro do norteamento do currículo mínimo e complementar o conteúdo e auxiliar na ampliação de visão de mundo dos estudantes, apresentando a questão indígena e toda a relevância que isso tem para a constituição de um cidadão mais consciente.